Olá a todos, meu nome é Roberta, eu sou reumatologista e hoje eu vou conversar com vocês sobre artrite reumatoide. Essa é uma aula muito empolgante para nós reumatologistas e eu considero muito importante para todos os médicos, independente da especialidade que vão seguir. Em algum momento das suas vidas, vocês vão encontrar pacientes com dores articulares, com manifestações clínicas da artrite reumatoide, e o reconhecimento dessa doença por você, com certeza, vai fazer diferença na vida desse paciente. A artrite reumatoide, ela é uma das doenças autoimunes mais prevalentes na reumatologia. Ela é muito frequente nos nossos consultórios e ela tem um impacto social muito grande. Vamos lá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E nós começamos lembrando, então, que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica autoimune. Ela afeta principalmente as pequenas articulações, em especial articulações das mãos, dos punhos, dos pés, além de joelhos, tornozelos, cotovelos, outras articulações poderão estar acometidas. Ela também pode causar manifestações extra-articulares, como sintomas constitucionais, como febre, mialgia, astenia, perda de peso, além ainda de doenças sistêmicas como a síndrome de Sjögren, que pode acontecer nos pacientes com artrite reumatoide, é a famosa síndrome seca, além de outras doenças como acometimento pulmonar, causando fibrose pulmonar, dos diferentes tipos de fibrose pulmonar, nódulos reumatoides, que poderão estar em diversos órgãos do organismo. Lembramos, então, que as mulheres são as principais acometidas na artrite reumatoide, especialmente na faixa dos 30 a 50 anos de idade. A história familiar de artrite reumatoide aumenta o risco da doença em 3 a 5 vezes nos pacientes. No Brasil, nós temos um estudo de prevalência de Minas Gerais que detectou em torno de 0,5% da população geral. Isso reflete um número muito grande de pessoas com essa doença, que tem um impacto social muito grande, inclusive com gastos previdenciários por conta de deformidades que ela pode causar a longo prazo. Da fisiopatologia da doença, nós deveremos lembrar-nos de 3 pontos básicos. O primeiro são os triggers, que são ativações, são meios que acabam ativando o nosso sistema imunológico, como que acontece com quem fuma, com a presença de infecções, tanto bacterianas, em especial no caso da periodontite, mas também algumas infecções virais. Temos o grande exemplo da chikungunya, que é uma das causadoras de artrite crônica. E, além disso, pacientes que são expostos a algum tipo de trauma. Tudo isso pode ativar o sistema imune em indivíduos suscetíveis. Quais são esses indivíduos? Existem alguns padrões de moléculas de HLA, como é o caso do HLA-DR4, que são mais presentes e são mais comuns nos pacientes que desenvolvem artrite reumatoide. Além disso, nesses pacientes, a citrulinização de peptídeos poderão ativar os anticorpos anticitrulinados. E esses anticorpos vão intermediar o processo inflamatório desses pacientes. Aqui nesse desenho esquemático, nós temos uma membrana sinovial, de um lado, à esquerda, normal, uma articulação sem nenhum defeito, completamente com o osso e a cartilagem a cartilagem sobre esse osso completamente preservada, nenhuma alteração no osso subcondral, uma fina camada de sinoviócitos envolvendo essa membrana e pouco líquido sinovial. À direita, nós já vamos ter o contrário disso, uma articulação acometida na artrite reumatoide. Além da proliferação destas células sinoviais, que vão formar uma camada de 6, 7 células sobrepostas, muita produção
de líquidos inflamatórios, presença de neovascularização, comum na angiogênese nesses pacientes. O próprio processo inflamatório faz com que os pacientes tenham dentro das suas articulações o surgimento de novos vasos sanguíneos. Através desses vasos sanguíneos vão chegar mais células inflamatórias que vão compor esse tecido sinovial. Teremos linfócitos, células dendríticas, né? Além de um líquido sinovial inflamatório, rico em neutrófilos, e além de outras interleucinas inflamatórias, como IL-6, IL-1, TNF-alfa. Continuando aqui sobre a fisiopatologia, uma figura que, novamente eu digo, assusta muita gente, mas ela explica resumidamente o que acontece. Então, a apresentação de antígenos, principalmente pelo sistema inato, as células dendríticas, acabam ativando o sistema imune adquirido, e as células T, os linfócitos TCD4, acabam por ativar outras células do sistema imune a produzirem interleucinas, o TNF-alfa, todas proteínas inflamatórias. Essas proteínas irão ativar outras células, uma delas os linfócitos B, extremamente importantes no acontecimento da artrite reumatoide. Devemos lembrar que é ele que produz o fator reumatoide, né? Aquele anticorpo muito comum nos pacientes que têm artrite reumatoide, que vai intermediar a toda essa cascata inflamatória que acontece nesses pacientes. Além disso, nós vamos ter a ativação de macrófagos e osteoclastos. Eles serão responsáveis pela destruição articular, a destruição desse osso subcondral, esse osso onde a sinóvia se insere, acabando por gerar as deformidades, e ainda um acometimento do próprio sinoviócito em si. Essa célula que, em primeiro lugar, seria responsável por nutrir, por produzir os componentes da cartilagem, acaba por diminuindo a síntese de colágeno e produzindo também proteínas inflamatórias, como é o caso do TNF-alfa. Para o diagnóstico dessa doença, é importantíssimo que a gente tenha uma história detalhada, saber quando começou essa doença, se trata de um quadro agudo ou se trata de um quadro crônico. Os quadros de artrite reumatoide são, em sua grande maioria, os quadros crônicos de doença. Doenças que duram pelo menos mais de 6 semanas. Então, o paciente traz essa história de dor articular de 6 meses, de 1 ano, que não estão melhorando com os tratamentos convencionais. Devemos estar atentos para quais juntas estão acometidas. Devemos lembrar que na artrite reumatoide geralmente serão as pequenas articulações, em especial mãos e punhos, que vão estar acometidas. Devemos lembrar também um diagnóstico diferencial, que é o da osteoartrite, a artrose, que geralmente pega as interfalangianas distais das mãos, as quais geralmente na artrite reumatoide deverão estar poupadas, tá? Então, a história, examinar esse paciente, definir quais são essas articulações é extremamente importante. Além disso, a hora do dia que os sintomas são mais proeminentes, são mais intensos. Por quê? Porque quadros inflamatórios costumam piorar muito na madrugada, no início da manhã, e geralmente acabam até melhorando um pouco durante o dia. Com alguma atividade física, eles também podem melhorar e piorar novamente, vir um quadro de fadiga mais no final do dia. Lembrar que esses pacientes, então, poderão ter sintomas sistêmicos, a fadiga, como a gente acabou de citar, mas ainda poderão ter febre, poderão desenvolver uma anemia crônica pela doença inflamatória, poderão ter também emagrecimento, inapetência. São sintomas constitucionais que geralmente estão no início do quadro clínico, e é importante estar atento
para um paciente que chega com essas queixas vagas e com história de dor articular. Está aqui um desenho esquemático das principais articulações acometidas. Então, devemos lembrar de mãos, pés, tornozelos, punhos, pequenas articulações que comumente estão acometidas, mas que com o passar do tempo, a doença poderá pegar grandes articulações, como joelhos e ombros. Além disso, o paciente poderá ter acometimento das articulações temporomandibulares e ainda em quadros muito avançados, acometimento da articulação de C2 e C1, né? Do axial, o eixo do axis e do atlas, né? A articulação atlanto-axial, ela poderá estar acometida e nesse paciente o risco dele ter uma disjunção dessa articulação é muito grande. São casos mais graves e de doença muito mais avançada, é claro. Devemos lembrar que nesses pacientes, então, como já foi dito, as interfalangianas distais serão poupadas e raramente os pacientes com artrite reumatoide terão acometimento da coluna. Num quadro inicial, é bem o que nós vemos aqui nesse desenho, uma discreta edema de interfalangianas proximais, poderá acontecer especialmente também na segunda e terceira metacarpofalangianas, e o paciente sente essa dor, um pouco de rigidez na mão, uma dificuldade de manuseio de objetos, e quando você palpa, você pode sentir uma consistência um pouco emborrachada da articulação. Num quadro muito precoce da doença, o exame físico pode ser absolutamente normal. E o paciente apresenta essas queixas vagas de que não consegue calçar um sapato, tomar um banho, fazer atividades simples do dia a dia. Às vezes não consegue abrir um pote, não consegue manusear um objeto, porque essa tenossinovite, a inflamação dos tendões e da articulação gerada na artrite reumatoide, acaba gerando um grau de fraqueza e de comprometimento da habilidade funcional das articulações. Nos quadros mais avançados, nós teremos essa sinovite, essa proliferação sinovial em metacarpofalangianas. Nós devemos lembrar que essas duas metacarpofalangianas segunda e terceira são as principalmente acometidas. E com isso, o paciente vai perdendo a força dessa mão e acaba transferindo para os outros dedos. Isso vai gerar essa deformidade muito comum nos pacientes com a doença avançada, que é o desvio ulnar, tá? Um paciente assim, com artrite reumatoide, é o que a gente não quer ver hoje em dia, né? Menos ainda é um paciente com a doença mais avançada ainda, apresentando deformidades em punho, muitas vezes um paciente com uma mão assim já tem anquilose do punho, não consegue dobrar o seu punho de maneira alguma, a deformidade do dedo em Z, no dedão, né? A deformidade de pescoço de cisne, por acometimento dos extensores dos dedos, né? Ou então a deformidade em botonier, né? O dedo em botoeira. Isso são achados comuns da artrite reumatoide estabelecida. Antigamente, era muito comum que os pacientes com artrite reumatoide evoluíssem com esse tipo de doença e tivessem esse tipo de deformidade, porque o tratamento era aquele tratamento com sais de ouro ou com as drogas sintéticas extremamente limitado. Na década de 90, anos 2000, começaram a surgir novos tratamentos que mudaram completamente o curso da doença. Hoje, se a gente consegue pegar aquele paciente com aquele dedo infuso, numa fase inicial de doença, e institui o tratamento rapidamente, com certeza esse paciente não vai evoluir tão mal quanto uma foto desse paciente aqui com uma mão assim. Além disso, falando sobre o acometimento atlantoaxial, de C1 e C2, nós podemos ter essa frouxidão nesse ligamento, fazendo uma instabilidade da articulação
e aí nós vamos ver essa distância entre as duas articulações, como a gente vê aqui, e até uma migração desse eixo em direção ao crânio, tá? É uma complicação grave, né? Esses pacientes têm que ter total cuidado no manuseio e no exame físico desses pacientes, e geralmente em quadros muito avançados de doença que isso vai acontecer. E os achados laboratoriais? Bom, para eu investigar a artrite reumatoide, eu vou partir de 3 pontos básicos. Primeiro, a clínica muito sugestiva, aquilo que a gente conversou de manifestações clínicas que o paciente vai se queixar, e achados no exame físico, os achados laboratoriais e os exames de imagem. Dos achados laboratoriais, os mais importantes seriam a presença de provas inflamatórias elevadas, tá? Eu devo fazer função hepática, função renal, hemograma, para ver até como vai ser a aceitação e qual vai ser a escolha de remédios para esse paciente. Eu devo considerar que muitas dessas drogas são hepatotóxicas, então a monitorização é frequente nesses pacientes com esses tipos de exames. Além disso, eu devo pensar em infecções virais, que tanto poderão causar manifestações articulares, quanto essas manifestações também vão interferir na escolha de tratamento. O tratamento da artrite reumatoide poderá, vamos dizer assim, interferir na replicação viral de uma hepatite B, de uma hepatite C, poderá desencadear uma piora nessas doenças, tá? Então, eu preciso saber como é a imunidade desse paciente, se ele tem alguma doença viral crônica, porque isso vai impactar no meu tratamento, nas escolhas terapêuticas que eu vou fazer. Sífilis é uma doença que pode dar dor articular, não é raro a gente ver pacientes com artrite, às vezes até mesmo crônica, e quando você vai investigar, você diagnostica um quadro de sífilis. E nós também, não está citado aqui, mas nós devemos lembrar da febre chikungunya. Atormentou o Brasil em 2014, quando a gente teve aquele surto, mas até hoje nós temos, é um dos problemas, é uma das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, e volta e meia nós encontramos pacientes com artrite crônica desencadeada por uma infecção pela febre chikungunya. O fator reumatoide, o anti-CCP, são os anticorpos mais comumente encontrados nos pacientes com artrite reumatoide. Lembrando que o anti-CCP é muito específico, podem estar negativos, né? Geralmente os pacientes com esses anticorpos acabam respondendo melhor ao tratamento, mas também a chance de terem doença mais grave é maior. O fator reumatoide, ele também poderá estar presente em outras condições, como endocardite bacteriana, hepatite C com crioglobulinemia, envelhecimento e cirrose biliar primária. São algumas das condições que poderão positivar o fator reumatoide. E você só vai considerar que esse paciente tem artrite reumatoide se ele tiver manifestação clínica compatível. Apenas a presença do fator reumatoide não justifica a doença. Estudos feitos em soros de pacientes coletados, sorotecas, que a gente chama, viram que esses anticorpos costumam positivar cerca de 10 anos antes do paciente manifestar a doença. Não faz sentido eu tratar esse paciente antes da manifestação clínica. Mas, num paciente que por algum motivo foi visto que ele tem fator reumatoide e ele não tem dor, ele é um paciente que pode acompanhar anualmente, a cada 2 anos, no reumatologista, para que a gente fique vigio e atento se ele está começando a apresentar algum quadro de dor, de edema articular, que justifique o tratamento. Além disso, os pacientes poderão ter o FAM positivo, e isso deve ser avaliado com calma. Muitas vezes os pacientes com FAM positivo são erroneamente diagnosticados como lúpus
ou lúpus eritematoso sistêmico, né? E nós devemos lembrar que existem critérios específicos para o diagnóstico da doença. No caso da artrite reumatoide, geralmente os pacientes com manifestações extraarticulares poderão ter o FA positivo. É mais comum isso acontecer. Em especial, eu lembro da síndrome de Sjögren, a síndrome seca, que acomete glândulas salivares, glândulas lacrimais, inflama cronicamente essas glândulas e geralmente esses pacientes, eles costumam ter o fator reumatoide positivo, o FAM positivo e ainda o anti-RO e o anti-LA positivos também, né? Para fazer o diagnóstico, eu devo constatar clinicamente que ele tem olho seco, boca seca, ou também fazer exames diretos como cintilografia de glândulas salivares, exames também oculares, né? Como a coloração de rosa bengala, ou atualmente a gente usa mais o verde de lisamina, que vai mostrar essa irritação no olho pela baixa produção lacrimal, tá? Por fim, na hora de tratar esses pacientes, nós devemos lembrar que alguns dos remédios poderão fazer uma ativação de quadros prévios de tuberculose ou de tuberculose latente. Algumas drogas desorganizam o granuloma que o corpo faz para se defender contra a tuberculose. E por isso, especialmente nos pacientes que irão receber essas drogas, nós deveremos realizar o PPD ou o quantiferon e também um raio-x de tórax. No caso que eu constate que esse paciente tem tuberculose, ele deverá ser tratado, ou se ele tiver uma cicatriz, um granuloma, uma indicação de que ele teve um PPD reator, que ele teve um contato com a tuberculose, eu deverei então fazer quimioprofilaxia para esse paciente antes de começar o tratamento. E dos achados radiológicos? Bom, nós devemos lembrar na radiografia, é um exame rápido, fácil, barato, acessível, deve ser feito nos pacientes e ele vai te constatar principalmente achados de doença mais avançada, presença de erosões ósseas principalmente, alteração no espaço da articulação e deformidades. Além disso, eu poderei ver hoje em dia nos raios-x digitais, principalmente alteração das partes moles e também um achado muito precoce, mas também muito subjetivo, que é a osteopenia justa articular. Aqui eu tenho um exemplo de uma mão de um paciente com artrite reumatoide, onde a gente vê em algum momento um pouco mais translúcido essa porção dos ossos próximos da articulação. É como se ele ficasse não tão radiopaco e eu chamo isso de osteopenia justa articular. É óbvio que é um exame visto a olho nu e que é muito examinador dependente. Porém, outros achados são mais típicos da artrite, como a redução do espaço articular, a esclerose subcondral e, principalmente, olhe para esse carpo, eu já não vejo mais a divisão entre os ossos. Se eu comparar com esse aqui, uma mão praticamente normal, eu vejo a definição de osso por osso do carpo. Aqui já não, já existe uma fusão desses ossos por conta do processo inflamatório, existe reabsorção do processo estiloide da ulna. Aqui, então, nós temos um raio-x de um paciente com uma doença já estabelecida, com erosões ósseas, com deformidades. É algo que nós não queremos ver nos pacientes com artrite reumatoide. O ultrassom, ele é muito importante para detectar alterações precoces. Naquele paciente que tem dor articular, e eu examino e eu não consigo constatar a sinovite, o edema da articulação no momento do exame físico, nesse paciente, às vezes, eu faço o exame de sangue
E o exame de sangue também não vem com uma inflamação expressiva, o fator reumatoide pode ser que esteja negativo, e o paciente continua com aquela queixa de dor, aquela perda funcional. Nesse paciente eu posso usar o ultrassom. Um exame que também é relativamente barato, fácil, acessível. De certo modo, ele é um exame examinador dependente. Existe também a questão da frequência do transdutor a ser usada, mas ele ajuda a detectar estados iniciais de sinovite, de líquido nessa articulação, de erosões, como é o que a gente vê aqui nesse exame. E, além disso, ele traz para a gente também essa informação do Power Doppler, tá? Então, quando a gente diz que aquela sinóvia inflamada, ela acaba por proliferar mais vasos sanguíneos, da onde chegam as células inflamatórias, eu consigo enxergar essa proliferação de vasos pelo Power Doppler. E eu consigo, inclusive, quantificar o tamanho dessa inflamação através deste exame. Por fim, nós temos a ressonância magnética, é um exame muito sensível na detecção de sinovite. Nós devemos até cuidar com falsos positivos, que um achado pode nos trazer nessa ressonância. E nós devemos lembrar de algumas informações importantes que ela nos traz, como a inflamação óssea, a osteite, que vai nos proporcionar uma predição de que esse osso vai sofrer erosão, de que esse osso pode sofrer deformidade. Além disso, ela traz a informação do derrame articular, da proliferação sinovial, especialmente nos joelhos, onde ela consegue detectar essa membrana sinovial espessada, com maior número de células, consegue nos indicar que esse processo provavelmente é secundário a uma artropatia inflamatória. Muitas vezes isso vem escrito, inclusive, no laudo da ressonância. O radiologista consegue diferenciar a natureza inflamatória de uma doença não degenerativa. Eu trouxe aqui numa foto um pouquinho menor vários exames, vários exemplos de alterações na ressonância. Então, eu posso usar tanto um corte de T1 com saturação de gordura e aplicação de contraste para ver o realce causado pela inflamação nessa articulação, quanto eu posso também usar um corte em T2 com saturação de gordura, é o T2 FAT7, ou então um STIR, que eu também vou conseguir detectar sinais de inflamação. Além disso, no T1, sem a saturação de gordura, eu vou poder ver estas erosões ósseas causadas pela doença. Então, a ressonância ela é um exame um pouco mais caro, é difícil do paciente fazer. Muitas vezes ele tem que ficar deitado, de barriga para baixo, com as mãos para cima, parado, por mais de 1 hora. Então, é um exame incômodo, mas que às vezes, num paciente com uma suspeita muito forte da doença e que com todos os outros exames ainda normais, a gente lança a mão do uso da ressonância para conseguir esse diagnóstico precoce. E os critérios de classificação? Ora, a gente conversou um pouquinho sobre o diagnóstico dessas doenças reumatológicas e o que a gente costuma usar para reconhecer essas doenças, né? Existem os critérios diagnósticos, os critérios classificatórios. Existia um critério mais antigo da Academia Americana de Reumatologia que a gente não usa mais, porque ele considerava que o paciente tinha que ter poliartrite, artrite das mãos, fator reumatoide positivo, provas inflamatórias positivas, mas para que ele pontuasse como positivo, demorava muito, a doença tinha que estar muito avançada. E com isso a gente perdia a oportunidade de fazer o tratamento precoce. Então começou a ser usado os critérios classificatórios da Academia Americana e Europeia, o ACR e EULAR. Né? EULAR significa Liga Europeia contra o Reumatismo. E o que acontece? Esses critérios, eles vão permitir a gente identificar precocemente um paciente com artrite inflamatória e tratá-lo bem mais rápido. E isso vai fazer muita diferença no resultado final desse paciente.
Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar qual é a articulação que está sendo acometida e o número delas, e eu vou pontuando aqui ao lado. Eu faço a sorologia, eu vejo se ele tem fator reumatoide ou anti-CCP positivo, e dependendo do título disso, eu também acabo pontuando, principalmente para aqueles que têm títulos altos, né, maior que 3 vezes o limite superior da normalidade. E a duração dos sintomas, nós devemos lembrar que esse paciente deve ter pelo menos uma articulação com sinovite clínica palpável. Não adianta eu aplicar esse critério no paciente que não tem artrite nenhuma. Então, eu devo contar de quando começou aquela articulação acometida. E, por fim, eu vou dosar provas inflamatórias e eu também vou pontuar. Pontuei tudo, somei todos os valores, deu maior ou igual a 6, eu digo que esse paciente tem uma artrite reumatoide e eu começo o tratamento. E os objetivos do tratamento desse paciente? Ora, eu devo, em primeiro lugar, tentar parar esse processo inflamatório. É a inflamação que vai causar o dano articular, a deformidade, que vai levar esse paciente futuramente a uma incapacidade permanente. Então, é a inflamação que eu quero tratar e eu quero bloquear o mais breve possível. Além disso, é óbvio, nós devemos, no mínimo, nos preocupar em tirar a dor desse paciente, que muitas vezes é uma dor muito forte, é uma dor incapacitante. Muitos pacientes chegam no nosso consultório e eles choram quando a gente pergunta como é seu dia, como é para tomar um banho, como é para se vestir, como é para cozinhar. E o paciente fala, doutora, eu não consigo mais pegar a panela, eu derrubo xícara. Então, são coisas pequenas, mas que impactam muito psicologicamente na vida desse paciente, porque ele vai perdendo a função articular. Tá? E muitas vezes a inflamação é pequena, as pessoas não conseguem ver isso, então também não conseguem entender a limitação que esse paciente está passando. Então, tratar a dor faz parte do tratamento da artrite reumatoide. Bom, tratando a inflamação, eu vou estar prevenindo o dano articular, eu vou estar melhorando a função física, esse paciente vai conseguir fazer suas atividades diárias sem dificuldade, mas principalmente a longo prazo o tratamento vai evitar que esse paciente vá para uma cadeira de rodas, que esse paciente tenha que ser afastado do seu trabalho, que esse paciente tenha deformidades, deficiências permanentes. E aqui na artrite reumatoide a gente pode dizer que foi a primeira doença reumatológica onde os estudos começaram a falar sobre o treat to target. Nós conversamos um pouco isso quando a gente falou sobre a IJ, e seria, eu quero tratar de acordo com um alvo, eu quero atingir um alvo terapêutico. Então, o alvo na artrite reumatoide sempre visa você pegar esse paciente inflamado, com dor, e colocar ele em remissão o mais breve possível. Para isso, nós usamos métricas, nós usamos medidas, como o DAS28, o CDAI, são calculadoras onde a gente coloca o número de articulações que o paciente tem dor, o número de articulações que estão edemaciadas, qual é o valor de avaliação visual analógica que o paciente dá para a dor, ou que nós mesmos damos, e essas calculadoras vão nos dizer se esse paciente está em moderada atividade, em remissão ou em alta atividade, tá? E de acordo com isso, eu consigo saber se esse remédio está funcionando ou não mais objetivamente, ok? O treat to target visa que esse paciente seja reavaliado em no máximo 3 meses, e dentro desses 3 meses, se ele estava em atividade, ele tem que atingir algum grau melhor dentro dessas métricas, tá? O paciente tem que estar melhorando objetivamente para que eu considere que o tratamento está sendo eficaz. Se isso não for constatado, eu devo mudar a estratégia terapêutica, ok? E na artrite reumatoide inicial, naquele paciente com poucos sintomas, é válido o treat to target? Sim, ele é válido. Eu devo sempre buscar esse alvo terapêutico.
Principalmente porque um paciente num quadro inicial de doença é o paciente que eu tenho a maior janela terapêutica, o melhor cenário possível para colocá-lo em remissão e evitar as temidas deformidades pela doença. E o que eu vou usar de tratamento? Primeiro, eu devo lembrar das drogas modificadoras de doenças sintéticas, em especial anti-inflamatório e corticoide. Vamos utilizar para controle de dor e inflamação. Os anti-inflamatórios, eles devem ser usados sempre de maneira adjunta, nunca isoladamente. Nós devemos lembrar que alguns estudos nos trazem a informação que o uso indiscriminado de anti-inflamatório na fase inicial da doença faz com que mascare o diagnóstico da doença e esse paciente tenha um atraso no diagnóstico. Não é incomum a gente pegar no nosso consultório o paciente que está usando anti-inflamatório ou porque foi prescrito uma fórmula ou porque foi prescrito por um médico e ele nunca mais voltou no médico e ficou lá tomando o remédio, resolveu a dor, porém a inflamação da doença continuou. A dor é um sinal de alerta. A dor é um sinal do corpo dizer pra gente, olha, tem alguma coisa errada. Às vezes, se eu tiro a dor, eu tiro essa informação do corpo. Mas a doença continua lá e continua causando sua deformidade. Então, o anti-inflamatório nunca sozinho. Ele deve ser usado, eu devo controlar a dor, mas nunca sozinho. Os glicocorticoides, eles são muitas vezes utilizados, eles ajudam, talvez não tanto num controle tão eficaz da dor, mas eles diminuem boa parte da inflamação desses pacientes, eles chegam a melhorar 30% do quadro inicial, naqueles pacientes que a gente ainda não tem exames suficientes para entrar com drogas sintéticas, porém, eu devo pensar em tirar, tá? Então, eu começo o corticoide já pensando que um dia eu quero tirar esse corticoide do paciente. O alvo seria que a gente usasse não mais do que 3 a 6 meses. Nem sempre é possível. Às vezes o paciente tem uma doença com pior prognóstico, mais difícil de controlar. E eu deveria estar atenta, porque a doença por si só já é um fator de risco para a osteoporose, para a doença cardiovascular. E quando eu acrescento o glicocorticoide, eu aumento mais ainda o risco desse paciente. Doses acima de 5 miligramas por dia, por mais de 3 meses, já estão relacionadas ao surgimento de osteoporose induzida pelo corticoide. Então, nesses pacientes, eu devo estar muito atenta. Além disso, os estudos já provaram que não adianta altas doses. Geralmente, a gente vai usar doses de 5 a 15 miligramas de prednisona no máximo ao dia, tá? Mas eu vou ter sempre em mente que eu vou querer entrar com alguma droga poupadora de corticoide. Uma delas são as drogas modificadoras de doenças sintéticas, como é o caso do metotrexato e da liflunomida, que são drogas que a gente deve utilizar, e a gente utiliza com muita frequência. O metotrexato acho que é a primeira grande droga que se usa na artrite reumatoide, e eles devem ser feita uma monitorização do hemograma, das enzimas hepáticas, né? Nesses pacientes que eles podem ser tóxicos, eles são completamente contraindicados na gravidez, então se a paciente quer engravidar, ela deve avisar o seu reumatologista e ele tomará as providências necessárias, além da suspensão da droga, para que ela possa engravidar com segurança. A sulfasalazina é uma droga mais segura para a gravidez, também ela é uma droga modificadora de doença. Isso significa que ela também é capaz de bloquear a inflamação e de evitar danos futuros na doença. Não tem tanto problema com relação às enzimas hepáticas, tá? Mas pode haver alguns pacientes que não têm intolerância ou até mesmo alergia à sulfa, ok? A hidroxicloroquina, ela é um imunomodulador que poderá ser utilizado nos pacientes com artrite reumatoide. Porém, a hidroxicloroquina, ela deve ser utilizada nunca em monoterapia, porque a prevenção de erosões ósseas não é tão eficaz quanto com as outras drogas sintéticas que a gente falou aqui. Porém, a hidroxicloroquina, ela é muito legal porque ela é uma droga que age muito no metabolismo.
ela diminui o risco cardiovascular, ela melhora o perfil lipídico, ela tem uma leve ação antiagregante das plaquetas, ela previne alguma forma de evento cardiovascular de alguma maneira. Então, ela poderá ser utilizada em alguns pacientes, mas com a ressalva de ser sempre feita em associação. Nós devemos também nos lembrar que muitas vezes os pacientes têm doenças sobrepostas, eles podem ter artrite reumatoide e lúpus, ou então, na artrite reumatoide, a presença de alguns anticorpos que nos lembram, que nos fazem pensar que talvez aquele sistema imune possa se ativar e vir a surgir o lúpus. Nesses pacientes, eu também poderei escolher a associação com a hidroxicloroquina, tá? Para ela, a gente deve cuidar muito do efeito de acúmulo, especialmente na pele e na retina. No caso da retina, o paciente deverá ser encaminhado para o oftalmologista e fazer exames de retina regularmente. Uma coisa interessante sobre a hidroxicloroquina que eu gostaria de ressaltar é que atualmente, durante a pandemia de coronavírus, ela tem sido utilizada em alguns protocolos na tentativa da redução da replicação viral e tem visto muitos efeitos colaterais cardíacos, tá? Na reumatologia, nós não costumamos ver esses efeitos colaterais tão comuns, eles são muito raros. Geralmente, os protocolos clínicos não nos indicam que a gente faça eletrocardiograma seriado ou sequer rastreio, além da história clínica do paciente, ok? E aí, esses remédios, eles são legais, mas eles são muito limitados. E quando a gente vai tratar o paciente com artrite reumatoide, a gente nota que ele acaba por precisar de remédios mais fortes, vamos dizer assim, mais eficazes, tá? As drogas que revolucionaram o tratamento da artrite reumatoide e permitiram que os pacientes realmente tivessem a sua doença controlada de uma maneira muito mais eficaz, no início dos anos 90, anos 2000, foram os imunobiológicos, tá? Primeiro surgiram os anti-TNFs, no caso o adalimumab, infliximab e etanercept, seguido depois pelo certolizumab e golimumab. O golimumab está escrito no texto, mas só não está indicado aqui na aula, mas é uma droga tão eficaz quanto todas essas outras, né? Devemos lembrar que o certolizumab é uma droga que tem segurança para o uso durante a gestação e também para a amamentação, com a dosagens de níveis séricos e também de níveis da droga no leite. Então, visto que ele é seguro para ser feito nesses casos. Temos ainda inibidores da interleucina 6, que é o caso do tocilizumab. Em breve no Brasil deveremos ter um biosimilar a ele. Inibidores do CTLA4. O CTLA4 é uma maneira de comunicação entre células que irão ativar os linfócitos T. E eu venho e inibo essa comunicação celular e, consequentemente, o linfócito T para de produzir as proteínas inflamatórias, interleucinas, TNF-alfa. Ele é super importante no tratamento dos pacientes com artrite reumatoide. O anti-CD20, que é o rituximab, é uma droga que age nos linfócitos B. Você faz a cada 6 meses, geralmente. Ela é interessante nos pacientes com fator reumatoide de altos títulos, muitas manifestações sistêmicas. Ele também é utilizado em alguns tratamentos de doenças linfoproliferativas e é uma droga muito interessante no tratamento da artrite reumatoide, tá? Fora isso, nós devemos lembrar mais ou menos, então, daquele quadro de fisiopatogenia para conseguir entender como essas drogas vão agir. Ora, eu tenho aqui células dendríticas ativando, né, fazendo uma apresentação de antígenos para os linfócitos. Aqui, então, é onde age o abatacept. Tenho também a produção de proteínas inflamatórias como IL-1, TNF-alfa, IL-6,
onde essas outras drogas biológicas deverão agir. No caso dos anti-TNFs, aqui agindo sobre o anti-TNF, do tocilizumab agindo sobre a IL-6, né? Além disso, o rituximab agindo sobre os linfócitos B. Tá? Outros mecanismos a gente usa mais em AIJ, que são os bloqueadores de IL-1, ou então IL-17, mais utilizados também na artrite psoriásica, eu acabei tirando desse quadro. Porém, nós devemos pensar que não existe superioridade comparável entre essas drogas, ok? Nós temos uma escassez de estudos desenhados para comparar qual seria superior, mas no geral os estudos eles comparam umas às outras e são estudos de não inferioridade e demonstram em todos eles que as drogas são praticamente iguais no tratamento. O que acontece é que alguns pacientes respondem melhor a uma droga ou a outra, tá? E aí a gente vai trocando e vendo quais são as características clínicas desse paciente, pensando quais são os efeitos colaterais que esses remédios dão e escolhendo quais drogas seriam mais adequadas dentro daquele perfil que o paciente exibe. Um tratamento mais recente que surgiu é um tratamento com nanopartículas, é o tratamento com os inibidores da janusquinase. São pequenas moléculas que vão atingir o nível nuclear das células, tá? Então, elas vêm na membrana sobre essas proteínas chamadas janusquinases, e essas proteínas de membrana, quando ativadas, elas vão fazer com que o núcleo aumente a transcrição e produção de citocinas inflamatórias. Então, existe uma série de doenças relacionadas à ativação dessas proteínas janusquinases e ao bloqueio delas, tá, irá afetar na transcrição genética da produção de citocinas inflamatórias e bloquear o quadro inflamatório, tá? Um exemplo é o tofacitinib, mais recentemente nós tivemos a entrada aqui no Brasil do baricitinib. São drogas muito eficazes também. Existem estudos para o uso delas já como primeira linha de tratamento, mostrando eficácia e segurança. No entanto, a gente costuma utilizar muito o metotrexato por ser uma droga mais barata, mais acessível e que a gente conhece há muito mais tempo. E aí, né, a gente mostrou mais de 10 drogas para tratamento de artrite reumatoide, que miscelânea, o que eu vou escolher? Antes de qualquer coisa, eu quero lhe dizer que disso que a gente vai conversar, dessa questão sobre o tratamento, não vai ser provavelmente uma questão de prova para você e nem vai ser o seu dia a dia se você não for reumatologista. Então, escute apenas como uma curiosidade, ok? Mas, assim, no paciente com artrite reumatoide, eu basicamente deverei começar com o metotrexato. Na falha dele, eu posso ou acrescentar um segundo droga modificadora do curso de doença sintética, como a sulfasalazina ou a leflunomida, ou substituir. A adição de drogas aumenta um pouco, potencialmente, o risco de eventos adversos, mas ela é segura e muitas vezes ela é feita por nós reumatologistas. Tendo falha dos esquemas terapêuticos com drogas sintéticas, eu devo passar para os biológicos. De preferência, eu vou usar os anti-TNFs, ou o anti-L6 ou a abatacept. O anti-L6 é o tocilizumab. Então, por quê? Porque são drogas que já estão maior tempo no nosso meio, já existem mais estudos com elas, a gente conhece mais sobre os efeitos colaterais desses remédios e eu deverei, então, passar para eles, lembrando que para o uso tanto dos biológicos quanto do baricitinib e tofacitinib, dos inibidores da janusquinase, eu deverei fazer uma investigação de tuberculose ou tuberculose latente nesses pacientes.
Bom, tendo falhado a um anti-TNF, eu posso ou trocar de classe ou trocar por outro anti-TNF. Não existe superioridade para isso. Então, aquilo que eu disse vai depender das características dos pacientes. Talvez Etanercept e Abatacept eles sejam um pouco mais seguros nos pacientes que têm muita infecção. Nós devemos lembrar que aqueles pacientes que têm muita dor, níveis de proteína C reativa muito elevados, tendem a responder melhor à dor com o uso do tocilizumab ou com os inibidores da janusquinase, em especial o tofacitinib, mas não que a longo prazo eles serão melhores, mas talvez eles vão atingir um controle mais rápido da dor, tá? E na falha eu vou trocando, o rituximab já é uma droga que geralmente eu vou fazer na falha outro biológico. Concluindo então, a artrite reumatoide, ela é uma doença que impacta diretamente na vida das pessoas. Nós devemos lembrar que essa doença mudou, né, nos últimos anos. Com as novas terapêuticas, nós estamos conseguindo prevenir o dano articular. Então, hoje, o papel do reumatologista no paciente com artrite reumatoide é muito importante. Você ser ativo no tratamento, você estar atento ao seu paciente, às queixas, à inflamação, e você querer bloquear essa inflamação vai fazer diferença no futuro desse paciente. E nós devemos lembrar que todos os médicos devem ter familiaridade com essa doença. Tá? Não importa se você vai ser um cirurgião, às vezes eu recebo pacientes que estavam com dor nos tornozelos, nos pés, passaram por cirurgião vascular, o vascular reconheceu que aquele tornozelo estava inchado, que poderia não ser uma questão vascular, mas ser sim uma artrite de tornozelo, e nos encaminha e faz total diferença na vida desse paciente. Então, é uma doença que deve ser conhecida por todos os médicos, independente de clínicos, independente de cirurgiões, independente de ser reumatologista ou não, ok? Com isso, então, eu termino a aula. Eu quero desejar boa sorte a todos, que continuem seus estudos. Eu trouxe essa frase que eu achei muito legal, que diz que a perseverança é a mãe da boa sorte. Às vezes a gente fica muito contando com a sorte, mas a gente esquece de que existe a nossa parte dentro disso. A sorte vai aparecer na sua vida se você fizer por ela também. Então, perseverem, continuem seus estudos e até a próxima aula.